Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal A Barca Marina. Eu sou Marina Ruivo e o vídeo de hoje vai ser um vídeo em que eu vou apresentar um livro que eu descobri agora há pouquíssimo tempo, por acaso, mas que eu gostei muito e que vale muito a pena a leitura. Então, a gente vai começar a partir de hoje a trazer vídeos nesse novo formato aqui, que a gente ainda não tinha trazido no canal, em que eu vou então contar de leituras que eu venho fazendo e compartilhar essas leituras com vocês. Então, hoje, qual é o livro que eu vou apresentar? É este livro que se chama Guia de um Incendiário de Casos de Escritores, cujo autor é o Brock Clark, norte-americano, do qual, assim como você, eu também nunca tinha ouvido falar. Descobri realmente por acaso. De que maneira? Numa dessas livrarias de shopping que tem aquela bancada promocional a R$10. E aí, quando eu vi o título, quando eu dei uma olhada na contracapa, que traz o primeiro parágrafo do romance, que eu já vou mostrar um trechinho para vocês, eu falei, vale arriscar, né? E aí, quando eu comecei a ler, eu vi que valeu muito, né? É muito bom, o livro é muito bom. Então, antes de eu falar um pouco do livro, deixa eu só lembrar vocês de se inscreverem no canal, se gostarem depois do vídeo, darem o likezinho, né, aqui embaixo. E claro, se puderem, se gostarem do conteúdo, compartilharem esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar aqui pelo videozinho, né? Pelo vídeo de hoje. Bom, primeira coisa, será que existe algum efeito que as histórias, né, podem causar, na verdade, sobre a realidade? As histórias, tanto as histórias contadas oralmente, quanto aquelas histórias lidas, né, as histórias da literatura? Essa é uma das perguntas-chave deste livro, né, mas que, claro, não vai ser traçada nem tratada de maneira a ser debatida filosoficamente, nada, mas é uma das questões que este narrador, que nos fala em primeira pessoa, acaba trazendo, acaba apresentando para a gente, fazendo a gente pensar, porque no caso dele, houve efeitos, vamos dizer assim, muito reais, né? Então, o que acontece? Qual é o nosso primeiro parágrafo, né, deste narrador, então, em primeira pessoa, que é extremamente habilidoso, né, como esse primeiro parágrafo já nos faz ver. Ele diz assim: eu, Sam Pulsifer, sou o homem que acidentalmente pôs fogo na casa Emily Dickinson, em Amherst. Não sei se fala assim, gente, meu inglês é terrível. Massachusetts, provocando a morte de 2 pessoas, motivo pelo qual passei 10 anos na cadeia e, a julgar pelas cartas de especialistas em literatura americana, continuarei a pagar um preço alto, aliás, a pagar um alto preço, nos dias não muito auspiciosos que virão. No guia turístico do Monte Rushmore, entre as tragédias mais horripilantes aparecem a dos Kennedy, a de Lizzie Borden e seu machado, a das bruxas em chamas de Salem, e em seguida vem o eu. Então, este narrador, né? Quando a gente lê este primeiro parágrafo, evidentemente a gente quer continuar a leitura e a gente quer saber o que aconteceu. E aí a gente vai começar a descobrir. Ele demora, ao longo do capítulo primeiro inteiro, ele não diz como é que foi esse acidente, né? Em que a gente vai ficando desesperado. Meu Deus, mas como esse cara com 18 anos, né, pôs fogo na casa Emily Dickinson? Por que ele fez isso? Como assim? Foi acidente mesmo, né? Então essas são as questões iniciais em que a gente fica já com aquela agonia de querer saber. E também quem são essas pessoas que morreram, né? O que elas estavam fazendo ali, enfim, né? Mas isso ele vai começar a nos contar no segundo capítulo. De toda maneira, ele vai contando ele vai contando, né, já desde esse início, quando ele sai da prisão, então, depois desses 10 anos preso,
e ele retorna para a casa dos pais. A mãe dele era uma professora de inglês que gostava muito de literatura e que aos poucos também nós vamos sabendo que contava muitas histórias para ele quando ele era criança, e essas histórias têm um papel fundamental no que acontece. E o pai era um editor de uma editora universitária, né, lá da cidade. O que acontece? Quando ele sai também da cadeia, ele volta para casa dos pais. Então ele é preso com 18 anos, ele sai com 28 anos, e ele não tem pra onde ir, ele vai para casa dos pais, né, no primeiro momento. Mas é uma cidade pequena, a cidade hostiliza, né, não só ele, mas enfim, a própria casa começa a atacar coisas, é uma situação bem desagradável, para dizer o mínimo. E os pais dele, não muito sutilmente, falam que ele precisa sair. E ele, claro, tá se sentindo super mal, sai da casa, fala, né, os pais falam, olha, que tal uma faculdade? A gente paga pra você. E aí ele, tá bom, vamos lá. No início ele resolve fazer letras, né, fazer inglês, mas ele tá tentando, de todo jeito, deixar esse passado pra trás. É óbvio que a gente já sabe que ele não vai conseguir, né, mas ele tá tentando. Então, cursar inglês e ter que ler as obras literárias é uma coisa que faz ele o tempo inteiro se lembrar do acidente, né, do incêndio, e ele então resolve mudar radicalmente de curso para vir para outra área, e ele vai fazer ciência da embalagem, a área na qual ele se dá muito bem, ele vira um cientista da embalagem. Ele se casa com uma colega de turma, e eles então formam uma família, vão para um apartamento, tem 2 filhos, ele tem um emprego, as coisas estão andando, mas é claro que a gente já sabe que isso não vai se manter, né? E esse passado que ele tentou desesperadamente deixar para trás, e ele inclusive não contou para a mulher dele o que tinha acontecido, não contou da cadeia, não contou de nada. Esse passado ressurge e ele vai precisar então, enfim, confrontar no mínimo esse passado. Esse passado ressurge, vem literalmente assim à porta da casa dele. E ele aí vai ser expulso da casa dele, ele vai voltar para a casa dos pais, ele vai começar a descobrir coisas sobre os pais que ele não fazia a menor ideia. Então, assim, ele vai ser confrontado com vários tipos de passados e camadas aí de histórias, ao mesmo tempo em que começam a acontecer tentativas de incêndio em outras casas de escritores. E essas tentativas vão buscando incriminá-lo. Então começa também um detetive vir atrás dele. Então a gente vai ter toda essa narrativa assim, que ao mesmo tempo a gente fica, meu Deus, quem será, né? Quem será que tá fazendo isso? Quem que tá botando fogo nessas casas? E por que tá querendo incriminá-lo? E o que vai acontecer? Então existe muito, nessa primeira leitura, muito mesmo do suspense. É um narrador, apesar desse personagem, desse Sam Pulsipher, se colocar como um trapalhão, né? Ele é assim que ele fala, ele se define várias vezes, eu sou um trapalhão, eu sou aquele que acidentalmente faz várias coisas que não queria ter feito. Então, apesar dele insistir nessa questão do trapalhão, ele é extremamente habilidoso na sua forma de narrar. Então, a gente fica muito querendo saber o que vai acontecer. E então, nesse sentido, a gente fica completamente agarrado pelo livro. O livro vale muito a pena, não só por esse conteúdo de suspense, que eu não vou revelar aqui, porque evidentemente faz parte da descoberta do livro, né? Mas por tudo que ele vai fazendo a gente imaginar, sentir, pensar, enfim, sobre essas questões do próprio papel, da própria função da literatura, por que o ser humano, afinal de contas, gosta tanto de inventar histórias, em que medida essas histórias podem ser a verdade, será que a verdade poderia ser só uma história? Tem um momento em que ele fala... Enfim, e é muito gostoso, é evidente, eu li aqui a tradução, né, eu não li no original, mas pela tradução, que aliás é feita pelo André Pereira da Costa, o livro é publicado pela Rocco. Aliás, essa é uma informação importante, esse livro, a edição original dele é de 2007, mas a publicação aqui em português é de 2011, então quando eu descobri agora o livro, já fazia 10 anos, né, que ele estava publicado em português, mas a gente, lendo a tradução,
né, claro, dependendo de em que medida a gente pode considerar, eu sei que a tradução é outra coisa, mas a gente, pela tradução, vê uma escrita muito gostosa, né, muito sacada, muito irônica, em alguns momentos sarcástica. A gente ri, aliás, a gente ri várias vezes. Eu ri sozinha, muitas e muitas vezes. É muito bem elaborado, então vale muito a pena. Eu recomendo demais a leitura. Aliás, eu queria só dizer, né, que o livro, queria contar ainda para vocês que o autor, então eu também falei que eu não sabia nada, né, sobre ele é de 1968, nascido na cidadezinha, como diz aqui pra gente, né, na orelha de Springfield, Massachusetts, cidadezinha que aparece no livro. Que esse livro já foi publicado em 21 países, que ele se tornou best-seller nos Estados Unidos, que é o primeiro romance dele a ser publicado no Brasil, e que ele é professor de escrita criativa, né? Então a gente vê que é um cara que gosta muito, né, do universo literário, brincando, né, com essa coisa de incendiar casas de escritores, assim, é fabuloso. Recomendo demais, se ainda puderem achar por R$10, melhor ainda. Vou ficando por aqui, agradecendo a companhia e lembrando que quem tiver gostado, por favor, se inscreva no canal, compartilhe, curta o vídeo e é isso aí. Estamos aí, em breve voltamos. Nossos vídeos são todas as sextas-feiras. Obrigada. Tchau, tchau.